Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, o nosso papo de hoje vai ser sobre a diferença entre cobra peçonhenta e cobra não peçonhenta. Como é que um leigo, como é que uma pessoa que não conhece cobra consegue com segurança diferenciar uma cobra venenosa de não venenosa, peçonhenta de não peçonhenta? Por falar nisso, venenosa e peçonhenta, será que é a mesma coisa? Esse é o nosso papo de hoje. Eu sou Cláudio Machado e esse é mais um Papo de Cobra. Bem, antes da gente saber a diferença de cobra venenosa e não venenosa, vamos começar a definir alguns termos. Normalmente o pessoal pergunta, vem cá, cobra, serpente e víbora é a mesma coisa? É sinônimo ou é diferente? Vamos lá. Em português, cobra e serpente são sinônimos. Mas na verdade tem uma diferença por causa do inglês. O inglês tem duas palavras que querem se referir a esses animais. As snakes e as cobras. Snake é qualquer cobra, qualquer serpente. Cobra é apenas um grupo das serpentes, das najas, uma família que a gente chama de Elapidae, que são as najas. Então quando você olha em inglês, snake você está falando de qualquer cobra, de qualquer serpente, e cobra você está falando de najas, de elapídeos. Em português, cobra e serpente é sinônimo, né? Como elas estão biologicamente falando, elas estão dentro de uma classe que a gente chama de classe dos répteis, classe Reptilia. Elas estão dentro de uma ordem, que é a ordem dos animais que têm escamas, que é a ordem Squamata, e dentro dessa ordem você tem lagartos e cobras, né? Então a gente chama de cobra ou serpente. E víbora normalmente é utilizado na língua espanhola. Os espanhóis, né, os países que falam a língua hispânica, tratam cobras peçonhentas, cobras venenosas, como víboras, né, que normalmente são animais ditos de um outro gênero, um gênero europeu chamado gênero vípera. Então, para o Brasil, vamos ficar nisso, cobra e serpente é a mesma coisa, a gente pode usar como sinônimo. A segunda pergunta é, cobra pica ou morde? Bem, aí depende, né? Se a cobra não for venenosa, ela morde. Se a cobra for venenosa, puder injetar veneno, tiver uma dentição que inocule veneno, aí a cobra pica. Diferença entre cobra venenosa e cobra peçonhenta, isso é sinônimo ou não? Aí a gente tem que fazer uma observação. Vulgarmente falando, a gente pode falar cobra venenosa ou cobra peçonhenta é a mesma coisa. Na linguagem popular, tanto faz se você fala peçonhenta ou venenosa. Só que tem uma diferença biológica nessa história aí. O animal venenoso, ele tem uma substância tóxica, porém ele não tem condição de inocular essa substância, nesse caso esse veneno, na própria pessoa. Um bom exemplo disso é o sapo. O sapo tem veneno, é um animal venenoso, mas ele por si só não tem nenhum dente, não tem nenhum ferrão, não tem nada que possa levar essa inoculação de veneno no animal ou na vítima. O animal peçonhento é aquele animal que também tem uma substância tóxica, né, um veneno, uma toxina qualquer, mas ele tem também uma condição de inocular esse veneno, essa peçonha, na presa ou na vítima, né? No caso das cobras, ela tem uma dentição especializada para isso. A gente tem alguns tipos de dentição especializadas, a gente vai ver isso em outro vídeo. Bem, então como a gente viu, a gente pode tratar cobra venenosa e cobra peçonhenta como sinônimo, apesar de não ter aquela diferença biológica que a gente falou. Então, eu tenho dois tipos de cobra, né? A cobra não peçonhenta ou não venenosa, tanto faz, e gruentas ou venenosas. Acontece que a maior parte das pessoas acha que a maioria das cobras é venenosa, e não é. A maioria das cobras é não venenosa. 90% das cobras não tem veneno.
E como é que eu diferencio uma cobra venenosa de uma cobra não venenosa? Essa é uma pergunta que é muito feita. A gente tem algumas crendices em relação a isso. Muita gente pensa que o formato da cabeça é decisivo para a identificação da cobra venenosa. Muita gente fala assim, se a cobra tem cabeça triangular, ela é venenosa. Se a cobra tem cabeça redonda, ela não é venenosa. A gente tem alguns exemplos contrários a isso, né? As jararacas têm cabeça triangular e são venenosas. Porém, a jiboia é uma cobra não venenosa, constrictora, e também tem cabeça triangular. Por outro lado, as corais verdadeiras são cobras extremamente venenosas, porém têm cabeça redonda. Então o que a gente pode concluir? Que o formato da cabeça não classifica, não determina se uma cobra é venenosa ou não. Para identificar cobra venenosa, e também não é correta, é o formato da pupila ali no olho. Muita gente fala que animais, cobras que têm pupila, que a gente chama de pupila em fenda, né, pupila elíptica, são cobras venenosas, e quem tem pupila redonda seria cobra não venenosa. Isso também não está correto. As cobras que têm pupila elíptica são animais que têm um hábito noturno, são animais que vivem à noite. Enquanto as cobras que têm a pupila redonda, elas são cobras que têm o hábito diurno, elas vivem de dia. Independente nos dois casos se elas são ou não venenosas. Não é pelo fato do animal ter uma pupila redonda ou elíptica que define se ele é venenoso ou não. Mais uma característica que as pessoas pensam também que podem ajudar na identificação de uma cobra venenosa para uma não venenosa é o formato da cauda. Muita gente diz que se a cauda de uma cobra ela afina rapidamente, se trata de uma cobra venenosa, e se ela não afina, se afina lentamente, se trata de uma cobra não venenosa. Isso também não é verdade, né? Na verdade tem muito a ver, às vezes, com o sexo do animal, né? Machos normalmente têm a cauda maior do que a fêmea, a gente vai explicar isso depois por quê. Ou então pelo próprio hábito. Animais que vivem em árvore, né, que a gente chama de animais arborícolas, têm a cauda muito longa, independente se ela é venenosa ou não. Então, o formato de cauda também não ajuda a gente. Bem, então se o formato da cabeça não é uma característica confiável, o formato da pupila também não é uma característica confiável para determinar a cobra peçonhenta de não peçonhenta, e a cauda também não. Então, será que não tem nenhuma característica que ajude a gente a identificar se uma cobra é venenosa ou não? Claro que tem. O grande problema é que quando a gente vê uma cobra, o leigo vê uma cobra, ele procura olhar o aspecto geral do animal, o colorido, o tamanho, o formato, e não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o detalhe. Olha só nessa foto. A gente está vendo aqui a característica decisiva para identificar uma cobra venenosa no Brasil. É esse orifício que vocês estão vendo que fica entre o olho e a narina. Né? As cobras que têm esse segundo orifício, que a gente chama de fosseta loreal ou fosseta lacrimal, são cobras venenosas. As que não têm, não são. Essa regra serve para a América toda, América do Sul, América Central, América do Norte. Porém, essa regra não serve para as cobras da Europa, da África e da Ásia, ok? Então, para a gente reconhecer se uma cobra é venenosa ou não, em vez de a gente procurar o aspecto geral, observar o aspecto geral, vamos começar a olhar o detalhe, gente. Vamos começar a olhar para frente da cabeça da cobra e ver se de cada lado tem dois orifícios, dois buraquinhos, um é a narina, o outro é a fosseta loreal, e se for esse caso, essa cobra é venenosa, ou se não tem, se só tem um que é a narina, e aí essa cobra é não venenosa. Ué, mas não tem exceção para essa regra? Tem, para complicar tem. As cobras corais verdadeiras são extremamente venenosas, porém essas não têm fosseta loreal. Dá uma olhada aí como é que elas são. Tá vendo? Só tem o olho e a narina, não tem fosseta loreal, e essa é uma cobra venenosa. Então, pra gente, a regra é essa. Tem fosseta loreal, é uma cobra venenosa. Exceção, cobras corais. Se a gente ficar nisso, a gente consegue
reconhecer com facilidade essas características, se ela é venenosa ou não. Então hoje a gente aprendeu a diferença entre a cobra venenosa e a cobra não venenosa, como é que a gente reconhece isso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente com esse vídeo. E não esquece, assina aqui o canal para você receber, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber o aviso disso. Então se inscreve aqui embaixo e obrigado, a gente se vê na próxima. Eu sou Cláudio Machado e esse foi mais um Papo de Cobra.